Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta é Volkswagen. E Volkswagen, com a melhor negociação, era Pampeiro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbem.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas, para contatos, enfim, dos nossos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. Confira os nossos programas inéditos aos sábados, às 21h30, depois a reprise aos domingos e ao longo da semana. Você pode nos assistir o Santa Maria Frente a Frente e a programação toda da TV Santa Maria, além deste espaço aqui no canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br. Bueno, feita a necessária introdução, vamos fazer a apresentação dos nossos queridíssimos parceiros, amigos, colegas, debatedores. Vou começar pela minha esquerda, não há nenhuma conotação político-ideológica, nem porque para o telespectador é a direita. É a direita, nem manifestação de preferência, nada. Márcio de Souza Bernardes, quer dizer, talvez a preferência fosse pelo fato de que ele, dentre todos nós, é o melhor poeta. Considerando que há aqueles aqui que não são poetas. E aqueles que não serão. Aqueles que nunca vão descer. Tá bom. Marcinho, querido, nosso parceiro de sempre, advogado, professor universitário, doutorando em Direito, enfim, e uma figura maravilhosa, como diz, poeta, músico, cantor, afinado, que tem cantores que, né, pelo amor de Deus. Ao meu lado, e aqui tem uma manifestação de preferência, Ricardo Lovato Blattes, querido amigo, advogado, não é professor universitário porque não quer, doutorando em Direito, em Ciências Criminais, é isso? Direito e Ciência Política. Direito e Ciência Política não tinha a ver com crime? É uma linha de pesquisa dentro... O mestrado foi na criminologia. O mestrado. Criminólogo para o mestrado em criminologia. Fazendo isso, não é que Guilherme Aguiar em Barcelona, né? Vamos respeitar o cara. É uma figura... eu acho legal isso, né? Quer dizer, de todos nós, o Ricardo é o mais jovem, né? Não sei se é o mais aguerrido, mas ele tem um aguerrimento que é espontâneo e que é próprio da idade dele. Né? Mas eu acho que bom que seja assim. Mas eu acho que eu sou ainda mais jovem do que ele. Tu? Não acredito, mas tu é judiado, hein, cara? Pelo amor de Deus. Na minha extrema direita aqui, o doutor Giorgio Judiado Forgerini. E agora eu vou parafrasear. E agora mais novo, para rebater a tese quanto a eu ser poeta ou não, Romário já diria com relação a Pelé. Pelé calado é um poeta. Talvez eu fique quieto, então. Quem sabe assim eu me torne um poeta. Com esse time para lá de qualificado, nós vamos conversar sobre, como sempre, os amigos que nos assistem sempre sabem que não temos uma pauta rigorosa, fechada, imutável, invariável. Não, nós começamos a conversar e se surgir um assunto que se conecte com aquilo que nós estamos trabalhando, vamos embora sem problema nenhum. A proposta inicial a partir disso já se disse, e parece-me que é um consenso, né? Nós elegemos, o país elegeu em outubro passado um congresso para lá de conservador, né? E a gente já pode observar, independentemente digamos assim, de se ter uma postura, uma posição político-ideológica bem clara, bem definida, que é realmente
conservador a partir do comportamento que eles estão tendo em relação a algumas questões, como, por exemplo, é um dos temas que nós haveremos de discutir, a questão da terceirização de mão de obra, que era um projeto lá que estava engavetado, que era, salvo o melhor juízo, de alguém que nem é mais deputado, Sandro Mabel, se não me engano. Mabel, PMDB de Goiás. Acho que é Sandro Mabel. Em 2004. O seu Eduardo Cunha foi lá, desarquivou, desengavetou e, bom. Mas o primeiro dos temas propostos para nós discutirmos é um tema que diz assim, de forma, não que esse não seja significativo, mas que desperta pelo menos a curiosidade da sociedade como um todo, que é porque de alguma forma passa pela questão da segurança, da criminalidade, que é a redução da maioridade penal, né? Que se discute fortemente no país. Tem um projeto de emenda constitucional que já foi admitido, né? Passou pela Comissão da Constituição e Justiça da Câmara, já foi constituída uma comissão mista especial que vai examinar e propor, eu acho, uma redação definitiva do projeto, tem 40 sessões para isso, salvo o melhor juízo, e depois vai para o plenário e segue a tramitação normal das emendas constitucionais, né? Duas votações, com 60% de aprovação na Câmara e depois vai para o Senado. Mas enfim, o que interessa... Que não comporta veto, diga-se de passagem, né? Sim, não tem emenda constitucional. É uma prerrogativa do Congresso Nacional. E é um tema candente, me parece. Porque as pessoas se deixam envolver até por um aspecto muito mais emocional do que por qualquer uma outra razão. Que a partir do momento, parece-me, que a gente analisar, for fazer uma análise mais técnica, mais racional, menos apaixonada, a gente vai, pelo menos eu, no meu caso, é assim, eu acho que a maior parte das pessoas, a gente vai ver que não é esse o caminho para solução nenhuma, né? Tu queres começar, Ricardo? Não, eu acho tu que é um criminólogo. Essa solução de diminuir a maioridade penal para diminuir criminalidade me parece um equívoco gigantesco. Porque o que acontece hoje, o quadro do Brasil hoje já é caótico. Nós temos hoje, em números absolutos, a terceira maior população carcerária do mundo. Tá, mas quem é que está preso? O que vai para a cadeia? Que tipo de delinquência que é apurada pela polícia, é julgada pelo judiciário e que vai terminar no presídio? Não são os crimes mais graves. Então essa talvez tenha que ser o nosso ponto de partida. Num país que tem 700 mil presos, e que nós temos 55 mil homicídios por ano. Isso é muita coisa. Mas quantos desses homicídios conseguem ser apurados pela polícia, identificada a autoria? Se a polícia não consegue identificar aqueles criminosos do crime mais grave, o que sobra para os crimes de menor gravidade? A gente tem que fazer esse raciocínio de pensar que tipo de sociedade, que tipo de política criminal que o país quer, que é simplesmente encarcerar todos aqueles jovens sem oportunidades que de uma maneira ou outra são captados, cooptados pelo crime organizado, ou realmente fazer uma política de segurança pública que dê cidadania, que dê garantia de civilidade na sociedade. Imagino que diminuindo a idade penal não é solução, não foi solução, não é solução em lugar nenhum do planeta e não será no Brasil. Os dados, digamos assim, observados no mundo refletem essa, não altera absolutamente nada. Não está entrando, quer dizer, isso não estamos nem entrando na questão da proteção do jovem. Sem considerar que, segundo dados da ONU, quer dizer, a criminalidade dos jovens menores de 18 anos no mundo corresponde a cerca de 11% dos crimes todos praticados. E no Brasil esse índice é de 10%. Quer dizer, então está dentro de um parâmetro de normalidade, considerando as referências mundiais que se tem. É claro que o que acontece no Brasil, o número de crimes é gigantesco. Nessa faixa dos 15 até os 35 anos é a faixa de maior delinquência, né? Que é a faixa onde o adolescente está virando homem, né? E que evidentemente que não há essa linha divisória, este é adulto, este é jovem, mas daí a fazer com que diminua a idade penal para penalizar ainda mais com crimes não de menor importância, mas que não está atendendo o principal, que é diminuir a criminalidade. Eu não vejo como essa atitude como possível diminuição da criminalidade.
Na verdade, me parece que isso é o reflexo efetivo do que falávamos, do que o Candinho falava logo no início, né? Das posturas conservadoras de um Congresso Nacional, talvez tão conservador ou mais do que o Congresso de 1964, né? Quando do golpe militar. E penso, na verdade, que dentro de um cenário de uma crise política que é muito mais criada, né, muito mais potencializada do que talvez ela efetivamente seja, mas que há, esse Congresso se aproveita justamente para trazer pautas e para passar com uma velocidade recorde temas como esse, que são extremamente importantes para a sociedade brasileira, né, de uma forma assodada, porque na verdade a notícia veio à tona quando o CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, permitiu a aprovação. Nas redes sociais a gente já estava veiculando e acompanhando essa questão. Mas a mídia oficial, né, a corporativa, só vai dar notícia quando isso ocorre. Da mesma forma, só veio à tona agora, no finalzinho, esse processo apressado de redução dos direitos trabalhistas. Resumindo a ópera, o que eu estou querendo dizer? Esse Congresso está apressando num cenário de crise política em que a mídia oficial só coloca corrupção, lava-jato, corrupção como cortinas de fumaça, uma série de medidas que retrocedem naquilo que a gente já avançou em termos de direitos humanos e garantias fundamentais. Nesse ponto, Marcinho, eu queria... Não sei se te interrompi. Não, mas... eu posso seguir depois, não tem problema. Não, vamos lá. Segura a palavra, até porque me comprometi com o senhor no programa passado que não vou interrompê-lo na hora de... Fala rápido aí, deixa que depois tá eu bom. interrompo os outros. Sacanagem. É importante que antes de a gente lamentar, no meu ponto de vista, lamentar um Congresso conservador, o que eu acho que não é lamentável, é importante a gente entender o porquê nós temos um Congresso conservador. De uma forma ou de outra, nós devemos perceber que o Congresso nada mais é do que uma representação da sociedade, talvez uma representação canhestra, é verdade, uma representação meio desfigurada, mas é sim uma representação. E nós devemos entender que todo o país, quando passa por qualquer momento de crise, a tendência é haver uma endireitação ou um endireitamento da forma de pensar. Isso aconteceu lá com a Inglaterra da Margaret Thatcher. Aconteceu com os Estados Unidos lá do Ronald Reagan, com George Bush, etc. Sempre que nós temos um período de declínio, nós temos um pensamento conservador mais arraigado, justamente trazendo aquela ideia de ordem, aquela ideia de segurança. Muito bem. Uma das bandeiras do pensamento conservador brasileiro é justamente a redução da maioridade penal. Por que eu vejo? Qual é a razão disso? Quando a gente pega um noticiário, um crime cometido, qual é a primeira postura da imprensa nesse caso? Coloca o microfone na boca da família da vítima, como quem diz, pede justiça. Como se função do Estado fosse garantir justiça. E isso é uma coisa que eu costumo trazer para todos os meus alunos. O Poder Judiciário, o Estado não tem por objetivo fazer justiça. Tem por objetivo garantir ordem social. Justiça é o quê? É vingança? É garantir que o outro sofra da mesma forma como aquele sofreu? Não. A questão do conservadorismo ia chegar exato. Para pegar o gancho do Gladys. O que me preocupa muito? Me preocupa que sempre vem aquele discurso dizendo se fosse o teu filho, tu também ia querer matar. Eu respondo sim, eu ia querer matar. Obviamente, a minha paixão iria querer o mal daquela outra pessoa. Mas é justamente aí que entra o Estado. O Estado entra de maneira impessoal para dizer, Jorge, tu estás com as paixões à flor da pele. Fica de canto que nós vamos resolver isso. O problema é algo que eu já mencionei aqui no programa várias vezes. As nossas instituições, elas estão desacreditadas. Ou seja, a forma racional do Estado, ela não está funcionando. Então, o que acontece? As paixões, elas se afloram e eu acho que agora está surgindo, está revigorando nesse pensamento de direita conservadora. É um pensamento um pouco hegeliano, inclusive, né? Do ponto de vista de que a sociedade civil é o reino do caos e o Estado é a racionalização da sociedade civil. A gente sabe que não é bem por aí. Weber também. Mas, de qualquer modo, sim, a sociedade ela é conservadora, é tendente a isso em determinados momentos. E nós temos uma mídia, e falávamos no outro programa, emburrecedora, desinformante, né? E que lida justamente com essa questão das paixões, né? Parece que jogando ou articulando para que determinadas demandas sejam levadas ou aprovadas no Congresso.
E aí a questão da maioridade, essa questão da segurança e tal, que não resolve o problema, no meu ponto de vista também, de forma alguma, e que os países que já fizeram isso, muitos deles retrocederam, voltaram atrás na sua legislação, voltando ao que... Exemplos recentes, Espanha e Alemanha. Exato. Ao que era a maioridade. E o Brasil, aliás, nesse quesito, nessa perspectiva, se compromete, desde 1990, quando a gente internaliza uma norma de 89, internacional de defesa de direitos humanos, que é a Declaração sobre os Direitos da Criança. E no artigo 1º dessa norma internacional, eu falava isso na minha aula de direitos humanos, quando da aprovação da PEC, da primeira das aprovações, PEC 171, né? Eu até brinco, o nome é interessante. o número da PEC 171. Não precisa nem explicar, porque todo mundo sabe. Sabe que é um estelionato, na verdade, jurídico. O que acontece é isso, né? O Brasil se compromete no artigo 1º, não do decreto nacional, mas do tratado internacional que o Brasil se comprometeu, consta que criança é considerado todos aqueles com menos de 18 anos, salvo se, na legislação feita de acordo com as normas protetivas, a idade da maioridade seja diferente. O Brasil já tinha a maioridade com 18 anos. Logo, retroceder é ferir um preceito de direito fundamental, né? Um princípio de direito humano, que é o do não retrocesso, por isso que eu acho nas garantias. Eu até acredito que esse Congresso ele vai além de ser conservador. Ele já tem posições reacionárias. Certamente. Né? O que é... Eu não vou nem entrar no direita e esquerda, mas vamos ficar nesse conservador e progressista. Tem pessoas que realmente querem que a sociedade progrida e que tenha avanços. Esses progressistas, tem gente que é conservador e fala, deixa do jeito que está, que se tem problema, deixa esse problema, porque esse problema me atinge menos, eu sofro menos, é uma posição mais individualista, mas é mais perigoso até esse Congresso Nacional, que eu acho que eleito legitimamente, claro, com um sistema que está se deslegitimando a cada ano. Né, em função da... Já está deslegitimado, né? A gente pega desde o 15M na Espanha, dos grandes protestos, a representatividade ela já está fazendo água. Né? E na verdade essa história de ir para a rua é fundamental numa democracia, desde que tenha um fundamento. Eu acho que é completamente diferente de nós, toda a família, ser fantasiada de brasileiro, tá? E ir bradar contra alguma coisa que eu não sei, eu vou gritar, eu sou contra. Não, existem coisas para serem enfrentadas, mas definitivamente o Congresso Nacional, mais do que conservador, mais do que deixar os problemas, está retroagindo. Está retroagindo, está tirando direitos, está avançando contra direito de jovens, crianças, trabalhadores. Logo em seguida esperamos que evidentemente vai vir algum pacote para cima dos aposentados. Não duvido. Né? Contra o servidor público. E contra direitos de liberdade, né? De certo modo. Não te interrompi, viu, Jorge? Não, hoje não. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria, tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta é Volkswagen. Volkswagen com a melhor negociação é na Pampeiro.
Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. E os nossos programas inéditos, não custa nós relembrarmos, vão ao ar pelo canal 19 da NET ou podem também ser acessados no site santamaria.tv.br com toda a programação da emissora. Os programas inéditos, repito, vão ao ar, são veiculados inicialmente aos sábados às 21h30 e depois há reprises aos domingos e ao longo da semana. Conversando, um bate-papo, um papo para lá de cabeça com Marcinho Bernardes, Ricardo Blattes e Jorge Judiado Forjarini, que não foi interrompido conforme eu havia assumido o compromisso no programa anterior, na chamada do intervalo. Eu interrompi o Marcinho, né? Acho que era eu, mais ou menos estávamos trocando figurinhas. Se tu precisares interromper o Jorge, deixamos ele falar um pouquinho. A gente combina isso no final. Pois com relação a esse assunto ainda, eu tenho uma preocupação, não sei se ainda estamos debatendo a maioridade penal. Eu gostaria, inclusive, Jorge, se tu me permites, de relembrar, né? Porque parece, assim, para uma parte, pelo menos, da sociedade brasileira, que os menores são totalmente inimputáveis, não são passíveis de nenhum tipo de responsabilização, quando ao contrário, a partir dos 12 anos, né, é isso que o ECA prevê, eles são responsabilizados se flagrados no cometimento de atos infracionais, né? Evidentemente que não vai se levar um menor para jogar numa cadeia, tem estabelecimentos próprios, adequados. Uma correção. Diga. Criança e adolescente, não menor. Menor foi usado já pejorativamente durante muito tempo, né? É o menor de idade. Tá bem, aceitei. Esse politicamente correto ainda vai acabar com a minha carreira. Mas assim, então, as crianças e adolescentes, né? Eles são passíveis de responsabilização no cometimento de atos infracionais. Exato. É o que eu falava, inclusive, sobre a Declaração Internacional que o Brasil assina sobre direitos da criança, a sua internalização, o que consta no artigo 228 da Constituição Federal e especialmente o que consta no artigo 4º do ECA, que fala justamente sobre todos os processos que têm que ser vistos com base na proteção integral da criança e do adolescente, que significa que, em caso de delito, ele vai ser, sim, punido, mas de outra forma. Porque, veja bem, e aí a gente precisaria até de pessoas da psicologia, né, uma formação mais psicanalítica, mas a criança e o adolescente, e eu diria que até é incrível isso, né? Hoje a gente fala que tem gente com 40 anos adolescente ainda, e tem, né? Só que para algumas coisas a gente até admite que seja adolescente até os 40 anos, né? Para as outras a gente quer amadurecer anteriormente. Amadurecimento aos 16. Aos 16. Então a grande questão é que o adolescente e a criança ainda estão num processo de socialização. Vejam, quando um maior de idade, vamos botar no termo popular, né, comete efetivamente um crime, ele é punido por um sistema que é falido, caótico, segregador, e na verdade, como o Blattes falava no início, né, nós sabemos quem são os punidos, há uma discriminação social clara nisso aí, quem está preso e quem não está, né? Aliás, quem é rico não está preso e talvez cometa crimes mais graves do que o pequeno furto, né, uns deles que é o que mais lotam os sistemas prisionais, mas esse sujeito, ele está num processo de ressocialização. Pelo menos essa, em tese, ideia, é a lógica, de ressocializar. A criança e o adolescente estão num processo de socialização. E é justamente por isso que as medidas sancionatórias a elas, que existem, e que não vamos se iludir, o pessoal acha que vão lá para uma fase, para um sistema como esse, vão brincar de jardim de infância. É um presídio. É como um presídio. Né? As celas são como um presídio. Enfim, cheira a presídio. O sistema é o mesmo, ou seja, o ECA não é aplicado da forma como deveria ser, a política nacional de recuperação social e tal
se não dá as respostas adequadas, é porque o Estado não age de forma a tornar efetivas essas medidas socioeducativas que deveriam utilizar. Eu vou além da questão da política criminal nacional, porque o Brasil tem uma legislação, uma política criminal, mas as suas instituições, elas optam por cumprir determinada política criminal. Quer dizer, eu não estou dizendo que a polícia brasileira esteja fazendo algo contra a lei, não, pelo contrário, está fazendo alguma coisa que está dentro do ordenamento, mas deixa de fazer outras tantas que também estão no ordenamento e que não são priorizadas. Quer dizer, quando a gente imagina municípios como Fortaleza, que tem ali 3, 4 milhões de habitantes, e tem 5 mil homicídios no ano, 5 mil homicídios, dos quais são averiguados ali 200 ou 300, são centenas de milhares de jovens que estão sendo mortos, e que a solução de diminuir a idade penal de 18 para 16, para 15, não vai adiantar em absolutamente nada. O Estado, na verdade, escolheu determinados crimes para dizer, a punição disso é ir para o chilindró. Tá? Tem determinadas coisas que pode fazer errado e não vai para cadeia, não é criminal. O cara pode estacionar o carro no lugar errado, vai tomar uma multa. Né? Determinados outras atitudes são consideradas delito e aí sim pode. Agora, aumentar o número de crime, aumentar a possibilidade de pegar criminosos, maior idade, né? Adianta? Essa questão adianta para a diminuição da criminalidade? Porque essas crianças e adolescentes já estão afastadas do convívio social, nos atendimentos socioeducativos. E aí eu acho que tem uma questão social que é importante de se ver, quando fala, mas tem que investir em educação. Sim, tem que investir em educação, eu sei. Agora, nós temos hoje, em 2015, a primeira geração de crianças que estão entrando na adolescência que não passou fome no Brasil. Pela primeira vez na história, o Brasil tem uma geração de crianças que está se tornando adolescente que não passou fome. Os resultados de uma política social, elas são longínquos, sim, mas essa decisão de diminuir a idade penal como solução para a criminalidade, em nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Mas aí vem um ponto que já foi tratado aqui nesse programa inúmeras vezes. Eu queria, inclusive, vou te assegurar a palavra, pode ter certeza disso, mas eu queria invocar os teus conhecimentos psiquiátricos. A questão, tu falaste no processo de socialização pelo qual passam essas crianças e na adolescência, né? Quer dizer, há quem sustente, e aí, por favor, quero ter auxílio, há quem sustente que, digamos, a formação da personalidade, ela não se completa aos 18 ou 17 ou 18 ou 19 anos, pode ir até os 20 ou até passar disso. É como dizem, as adolescências tardias, né? Tem gente com 40 anos com comportamento adolescente. Eu não sei se tu tens... Não, eu queria falar até um pouquinho de psiquiatria, só que ouvindo dados andragógicos, digamos assim, de pedagogia para adultos, se costuma dizer que a paixão antecede a razão. Né? Ou seja, aquele que está apaixonado, a gente costuma dizer, fica meio bobo. Até poeta vira, fora tu e o Neco. Né? Tá certo. Aquele que fica meio bobo, aquele que fica muito enfurecido, portanto, ele para de raciocinar. E aqui no Brasil nós temos uma rede de informações cujo objetivo não é informar, cujo objetivo é causar paixões. Então, aqui no Brasil, nós temos também aquela ideia do brasileiro cordial, né? Aquela ideia do brasileiro emotivo, do brasileiro enfurecido, do brasileiro apaixonado, que já vem desde lá de Sérgio Buarque de Holanda. Então, vejam, aqui no Brasil se toma muito decisões com base em paixões. As decisões são muito casuístas, são muito baseadas em fatos específicos, e não são pensadas com racionalidade. Ou seja, quando a gente pensa em diminuir a maioridade penal, é uma discussão que eu acho válida, é uma discussão que eu acho totalmente válida, só que eu não vejo nenhum argumento no sentido de que se a gente fizer isso, a tendência é diminuir aqui, vai melhorar ali, aqui os dados vão dizer outra coisa. Não, simplesmente a ideia é, tem que punir porque nós temos que punir, porque nós estamos ansiosos por punição, por justiça. A palavra que eu mais ouço, uma fúria punitiva. É justamente isso. Ou seja, eu não vejo nenhuma racionalidade nisso. Eu não vejo nenhuma racionalidade quando dizem em recrudescer o Código Penal, por exemplo. Eu acho que o Código Penal brasileiro ele já é bastante rigoroso em aspectos que não deveria ser tanto.
Acho que existem inúmeros tipos penais que não deveriam mais constar como tipos penais. Acho que nós somos absolutamente punitivistas, só que nós estamos o quê? Quais são as manifestações que nós vemos? Queremos mais punição, queremos mais direito penal, mais polícia, mais presídio. Pô, ficou muito claro, né? Ficou muito claro naqueles manifestos aí do dia 15, que parece que vão se repetir, não sei, no dia 12 agora de abril, em que tinham faixas que pediam exatamente isso, né? Pediam fora Dilma, fora STF, mais Polícia Federal e mais Ministério Público. Ou seja, chega a ser irônico, ele tem que rir, né? Como diz o Neco, é bom que tenha, para que a gente consiga rir, né? Porque chega a ser absurdo, mas é isso. O anseio de muita gente é punitivista. Então não é só punir, não é só aumentar, não é ter mais direito penal. É um direito penal ainda seletivo, porque é mais punição para aquele pobre, para o preto, para o discriminado. E se fosse terminar a punição com a pena, não. O sujeito ainda tem que ser preso, tem que cumprir a pena e depois que sair da cadeia ainda tem que ser execrado, tem que ser esfolado, tem que ser... Não consegue emprego, não e assim que tem que ser. E assim que tem que ser. E aí tem lá as câmeras filmando, se o cara é mais ou menos famoso, tá a câmera filmando e já pegando entrevista do cara na beira do presídio quando tá saindo. Se ele consegue um trabalho já é um trambique, quer dizer, não há cangalha que sirva, né? Quer dizer, tem que se... É para sempre a punição. Não há cangalha que sirva. É só tuas origens rurais, né, cara? E não é se admirar a partir daí que tem, assim, um monte de gente que defende a pena de morte. O interessante, me parece, é que o nosso sistema penitenciário é falido. Né? Para cuidar de adultos. Aí tu vai jogar crianças e adolescentes nele. E aquilo que tu falaste, quer dizer, nós temos a terceira população carcerária no mundo, né? Então, essa sensação de impunidade, muitas vezes, é apenas uma sensação mesmo. Claro, é apenas sensação mesmo. É quem vê ali o da Atena todo dia, entendeu? E acha que o mundo se resume a isso. Vamos para a vida real. O sujeito é roubado. Roubaram a jaqueta, a carteira ou o rádio do carro. Vai até a polícia. Faz o registro de ocorrência. O cidadão tem por que acreditar que a polícia vai investigar e que vai dar em alguma coisa? Não, na verdade, não. Então, se a polícia não está dando segurança para a população, afinal de contas, está fazendo o quê? Qual é a prioridade? E se essa prioridade não diminui criminalidade, é dinheiro posto fora. É o governo que está investindo numa polícia que já não qualifica porque não funciona e não funciona porque não qualifica, o que faz não é julgado, o que é julgado está dentro do presídio, não resolve. Não, isso tem que ter solução. Claro. Mas a solução não passa por mais polícia, por investimento nesses aparatos repressores tão somente. Passa por uma outra lógica que tu falou, políticas sociais. Políticas socioeducativas, sociais, da qual nós todos somos responsáveis. Isso é importante que se diga. Pela Constituição Federal, a educação do jovem, do adolescente, da criança, não é só responsabilidade dos pais, não é só responsabilidade do Estado, mas é responsabilidade de toda a sociedade. Acho que teve um programa até que nós chegamos a falar sobre isso. Então, obviamente, que passa por políticas públicas de igualdade social, né? de gerações que se alimentem, que se alimentem o corpo e na alma, né? Que tenham educação, que tenham cultura, que tenham lazer, que tenham a perspectiva da transformação para melhor. É isso que muda. Então o grande problema é que a gente está sempre com o foco virado para as coisas que são erradas, que vão sempre reproduzir o mais o mesmo. Mas, Marcinho, valorizar a polícia, e parece que a sensação de insegurança, então, vai diminuir com isso. Aumenta, né? Porque uma polícia despreparada aumenta a minha insegurança. Eu tenho medo da polícia também, e não só do ladrão. Pois é, né? Mas aí eu tenho um receio que esse investimento em educação ele não vai ser frutífero na medida em que feito imediatamente. Não. E digo por quê. Porque nós temos um conceito de educação absolutamente profissionalizante, desde Getúlio Vargas ainda. O que é educação na maioria das cabeças que eu ouço falando por aí? Educação é qualquer coisa que conduza a ser alguém na vida. Profissionalmente, ou seja, é ensinar matemática, biologia, é ensinar a construir prédio, etc. E isso é educação, ou seja... Não existe uma educação efetivamente formadora. Formadora de quê? De pessoas. Pessoas capazes de ouvir, capazes de aprender por conta própria. Filosofia, né? Ética, e isso a gente enfrenta uma dificuldade mais que isso, em sala de aula. Respeitar a diversidade. E ouvir, e saber, e conhecer. E também
uma educação emocional, uma educação psicológica, uma educação diversificada, seja lá o que for. A ideia de eu aprender a fazer conta não significa que eu vá ser um cidadão de sucesso no futuro. Não significa que eu vá ser uma pessoa bem inserida num contexto. Não significa que eu vá ser um cidadão. Em primeiro lugar, professor, o senhor não é obrigado a ser uma pessoa bem-sucedida. Também tem isso. Não é, cara. Por que todo mundo tem que ser bem-sucedido? Por que todo mundo tem que lutar para tirar primeiro lugar? Por que de isso? Desenvolvimento. Quando que é o tal do Quando eu vejo essa briga de ruralistas, conservadores e reacionários contra as políticas de reservas indígenas, eu falo assim, mas eles não produzem excedente, mas eles não querem produzir excedente. Eu não quero, mas eu quero viver. O bem viver. Eu quero viver. Equador, eles falam no bem viver. Eu quero viver. Mas não produz excedente, não produz riqueza, mas a ideia não é essa. Não é. Né? E nós temos que respeitar também essa diversidade. Tanto daqueles que querem gerar riqueza e que são necessários, que geram riqueza, que geram divisas para o país, mas também que há uma grande massa que não vai chegar nesse nível. E que não quer, chegar nesse nível. E não precisa chegar nesse nível. Esse que deixa muito claro. Só que o processo de educação ele é maior. Como eu concordo com o Jorge, ele tem que formar seres humanos. E é um processo que não é só na educação formal. Políticas públicas incentivam isso. Mas aí em 1971 acabaram, salvo meu juízo, 71, acabaram com o ensino de filosofia, por exemplo. Sim, né? Acabaram com um formato que se tinha de ensino de nível médio, que oportunizava, pelo menos, quem quisesse se preocupar mais com esse lado social, que tinha um curso específico para isso. Né? Tu te preparava para... Né, para fazer até faculdades vinculadas à área social. Getúlio Vargas que trouxe o ideal industrializante do Brasil e acabou com aquele bacharelismo que existia lá na Primeira República. Qual foi a ideia? Vamos acabar com esses doutores humanistas. Vamos produzir profissionais. O que era necessário na época. O que era necessário, vamos convir. Mão de obra para a sociedade industrial. Só que toda a ênfase foi aí, e como eu já mencionei aqui várias vezes, ditadura extermina muita coisa, em especial inteligência. E justamente por isso hoje nós padecemos até hoje da falta dessa inteligência. E o pior, tem gente que além de defender a volta à ditadura, defende, há pouco tempo atrás teve uma proposta disso, a extinção das disciplinas de novo de filosofia, de antropologia. Não, mas eu tenho compaixão dessas pessoas porque justamente lhes falta o que a ditadura lhes tirou. Exatamente, a inteligência. Às vezes eu fico pensando que eu sou o último exemplar de uma formação mais humanista, pelo menos até pela idade, né? Que eu sou praticamente um pré-jurássico, né? Assim se os poetas também, né? Depois nós podemos continuar ou alterar o rumo da prosa, mas agora a gente precisa fazer um rápido intervalo. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. De volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, o último bloco desta edição do programa. E o Santa Maria Frente a Frente é sempre necessário que nós repitamos, porque são fundamentais os parceiros que temos. Ele tem o programa, o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta, é Volkswagen. Volkswagen com a melhor negociação é na Pampeiro. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo, o nosso e-mail para contato dos
amados telespectadores, é frente@santamaria.tv.br. E que o nosso programa, na sua forma inédita, vai ao ar às 21h30, 9h30 da noite dos sábados. E, antes de retomarmos o nosso bate-papo, relembrando que a programação da TV Santa Maria pode ser assistida também pelo site santamaria.tv.br. Conversando com o Marcinho, com o Ricardo e o Jorge, um tema que até agora, das propostas iniciais que tínhamos, os 2 blocos iniciais, praticamente absorveu a questão, como digamos, mote fundamental, a questão da diminuição da maioridade penal. Mas nós havíamos falado também no início do programa, que fazia parte, digamos, da proposta inicial, da nossa ideia de conversarmos, a partir daquela visão que se traçou no Congresso Nacional, na sua composição atual, da questão da terceirização, né? E foi um projeto de lei lá desencavado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e nós até falamos no primeiro bloco, que era o deputado Sandro Mabel, que estava engavetado, e esse Sandro Mabel nem é deputado mais, né? E há quem sustente que as consequências, estudiosos, né, que a gente pode, todos nós de alguma forma certamente temos opinião sobre isso, mas estudiosos há que sustentam que a questão da terceirização é, no médio prazo, um problema terrível para a economia do país, inclusive, não só, evidentemente, para os trabalhadores formalizados no mercado de trabalho, mas para a própria economia do país, na medida em que tu terias de 50 milhões de trabalhadores, digamos, com carteira assinada que se tem no país, em torno disso, tu corres o risco com essa questão da terceirização de pular, sei lá, se dos terceirizados hoje são em torno de 10 milhões, não sei se é por aí, até 30 milhões. Que, quer dizer, tu vais reduzir salários, né? Tu vais reduzir com isso recolhimentos decorrentes da atividade profissional, o Estado vai arrecadar menos. Então, se pinta um quadro bem complicado, sem considerar aquilo que me parece que é fundamental do ponto de vista do interesse da proteção dos direitos dos trabalhadores, que é a questão dessa terceirização realmente é uma armadilha terrível. Né? Eu acho que é mais um dos episódios desses retrocessos. Novamente agora atingindo uma outra esfera também de direitos humanos, que é o direito do trabalho, que foi um direito conquistado, né, historicamente, por muitas lutas, né, e o Brasil, a partir de Getúlio Vargas, efetivamente, e há quem diga, inclusive, que este é um golpe aos trabalhadores, talvez o maior que existiu desde 64. 64, com algumas coisas, ou então desde a própria consolidação das leis trabalhistas, quando adequou isso, que antes eram golpes em cima de golpes com a classe trabalhadora. Mas, de qualquer modo, há um retrocesso muito grande, me parece, sobre isso. Eu parei ontem para ler o projeto de lei 4330 de 2004 e as razões dos votos e o parecer, inclusive, que foi colocado e lido no Congresso. Eu tenho até no meu computador ele em aberto. E me chamou a atenção uma coisa. Sim, eu acabei fazendo uma introdução e não esclareci com mais precisão o que seria essa terceirização. Tu pode, assim, sucintamente, para que o nosso telespectador se situe bem em relação ao tempo. Já existe no país. Não existe, tanto é que eu falei que nós talvez tenhamos 10 milhões de trabalhadores terceirizados. Ela já existe, né? Principalmente, e ela não é regulamentada, em primeiro lugar. O que é a terceirização de forma simples, né? É a possibilidade de uma empresa contratar uma outra empresa que loca a mão de obra trabalhadora para essa empresa 1. Né? Ou seja, eu tenho uma empresa que vai gestionar trabalhadores e vai deslocar trabalhadores para aquela outra empresa que precisa da atividade. E, digamos, em princípio, para trabalhar na atividade meio. Na atividade meio, não na atividade fim. É isso que eu queria falar. A questão da atividade meio é fundamental. E grande parte, inclusive, das demandas judiciais atuais que tratam de terceirização, tratam justamente sobre o fato de que as terceirizações estão sendo feitas de forma ilegal para atividade de fins de empresa. Né? Esse é o grande problema. E isso traz uma série de transtornos. Mas voltando rapidamente à ideia da lei,
O que me chamou a atenção lendo as 37 páginas entre o projeto de lei e o parecer é que no parecer há um livro de um teórico que fundamenta, de certo modo, toda a ideia da terceirização aqui no Brasil. E o livro do Adam Smith. Ou seja, a lei tem cunho claramente liberal, ela tem essa perspectiva de redução de defesa do trabalhador claramente declarada a partir de então, né? E um objetivo de aumento de uma produtividade sem o resguardo social, me parece. Como? Diminuindo, como o Candinho falou, salários, né? E vai diminuir salários, obviamente, porque o grande problema da terceirização é que o sujeito desempenha a mesma função que o empregado desempenha, porém ele ganha menos. Ganha menos porque ele tem que remunerar, inclusive, a empresa que gestiona a situação. E hoje o que acontece? A empresa terceirizada ela pode ser cooperativa, por esse projeto de lei. Hoje não, né? Pelo projeto de lei. Pode ser uma cooperativa e pode ser uma pessoa jurídica, que dá a possibilidade de ser uma pessoa jurídica individual hoje. Uma pessoa física. E não uma empresa que terceiriza trabalho. E mais, pode terceirizar a atividade fim. Desde 2009, salvo engano, há um projeto, 2009 eu acho, ou 2011, há um projeto de lei das entidades sindicais, que na verdade vão se enfraquecer com esse projeto, né? Que é outro golpe, que tem por objetivo regular a terceirização, mas regular efetivamente como atividade meio, acabar com a terceirização definitiva da atividade fim, equiparar a função e o salário dos trabalhadores como direito de garantia fundamental que está na nossa Constituição Federal, e mais, apresentar a responsabilidade solidária do tomador da terceirização com a empresa terceirizada. Porque hoje não é. A empresa terceirizada quebra e se não tiver uma relação direta... Mas para a gente ir um pouquinho mais além, que eu vejo muito maior problema nessa questão da terceirização, que é não discutir a raiz do problema, que é a desoneração da produção brasileira. Ainda o Congresso Nacional ainda trata, e a legislação trabalhista ainda trata a questão da produção de uma forma ainda maniqueísta e antiga, onde havia os senhores de engenho e os trabalhadores, e não havia essa imensa massa de pequenos empresários. Porque uma coisa é a Volkswagen, com seus centenas de milhares de funcionários empregados, a indústria metalúrgica do centro de São Paulo. Outra coisa é a vida real de nós que andamos na rua, que é o pequeno empresário, que tem 2, 3, 4 funcionários, né, e que está sendo super onerado na sua produção ou na sua atividade, e aí vem uma norma dessa que retira direitos dos trabalhadores, diminui a sua rentabilidade, mas não dá nenhum fôlego para a economia. O Brasil continua com os mesmos entraves de ter um produto mais caro. O mesmo produto no Brasil, ele é mais barato na Europa. Como? Como? E vai piorar ainda. Pois é, mas eu vejo por um outro lado. Eu vejo um mérito nessa situação toda. Não vou dizer com relação a esse projeto de lei, porque o projeto de lei, para mim, comete um erro grave, que é justamente incorporar as cooperativas de trabalho. Cooperativas de trabalho, para mim, são algo que deveria ser defenestrado. Mas vamos lá. Eu acho que isso é bom porque hoje em dia, por exemplo, uma empreiteira, ela pode contratar, ela pode subcontratar partes mais específicas. E aí entra um mérito desse projeto de lei que diz que podem ser terceirizados ou subcontratados itens mais específicos do que aquele primeiro originalmente contratado da atividade fim. Por exemplo, uma empreiteira pode contratar uma empresa especializada em instalações elétricas para fazer a instalação elétrica daquele prédio. Ou pode contratar uma empresa especializada em fundações e estaqueamento para fazer a fundação daquele prédio. Ou seja, é a atividade fim, faz parte da construção, mas é uma atividade mais específica do que a atividade geral, originariamente contratada. Eu acho, sim, justo que isso possa ser subcontratado, possa ser terceirizado. Dou um outro exemplo. Eu tenho um curso preparatório que trabalha só com vídeos online, não vou fazer propaganda nem expor nomes aqui. Mas nós trabalhamos gravando aulas e nós temos uma produtora contratada para fazer as imagens de vídeo. Então olha a insegurança que eu poderia ter, né, de levar uma reclamatória trabalhista como se eu fosse o empregador daquele câmera que está lá.
Então eu acho interessante que se estabeleça a responsabilidade originária da produtora e talvez a minha responsabilidade subsidiária, sim, sem problema nenhum, já que eu sou tomador de serviço. Mas é bom que isso fique regulamentado. Aquele vídeo que eu estou comercializando pela internet é sim atividade fim. Aquele cara que está ali filmando, ele está sim trabalhando na atividade fim, mas ele é um terceirizado. E eu acho, usa o direito dele, inclusive de negociação, com aquele cara que toma a atividade fim. Mas veja bem, eu não tenho condições de mantê-lo permanentemente sob meu trabalho. Por quê? Mas essa que é a lógica. Porque eu trabalho 2 meses, depois 2 meses eu fico sem atividade e sem poder gravar. Mas esse é um caso específico. Então, existem circunstâncias que são específicas e eu acho que justificaria um subcontrato de natureza civil. Agora, realmente, com relação à transformação, e isso aí é um erro, é um risco, melhor dizendo. Eu sou professor de uma universidade particular. Eu já pensei nessa hipótese. Botam todos os professores na rua e depois subcontratam como se fosse uma cooperativa de trabalho, sem FGTS, sem 13º, sem férias. Poxa vida. E mais que isso, né, meu amigo? Equivale a pessoa jurídica tomadora nesse projeto de terceirização também órgãos públicos. Mas aí, veja bem, eu acho interessante... Também entidades públicas. Eu acho interessante a discussão de ser atividade fim, ok, porém mais específica e desde que haja uma justificação. Mas isso encobre tudo que eu falei, dessa questão de burla de normas trabalhistas e de diminuição de salário e ainda desarticulação da organização trabalhista para conseguir, em termos de igualdade, negociar com o empregador. Os dados disponíveis apontam para uma defasagem da ordem de 30% na remuneração dos trabalhadores terceirizados. 30% a menos. Porque quando se subentende que tem uma atividade empresarial e o sujeito corre risco para ter lucro, quem tem que correr esse risco é o empresário, não o trabalhador. Não pode caber ao trabalhador essa... absorver o risco do empresário para que, se é a hora boa de vender ou de comprar ou de produzir, então, na verdade o trabalhador está vendendo sua força de trabalho, ele não está sendo o empresário é outra pessoa, é quem está tendo lucro de acordo com o trabalho daquele cidadão e com o valor agregado, é o empresário, é esse que tem que correr o risco. Agora, não pode, uma regra como essa, ela retira os trabalhos e coloca o risco como algo que não é só do empresário. Ela retira o risco do empresário. O risco é uma probabilidade. Veja bem, o risco é uma probabilidade. No momento em que o empresário tem um certo serviço que precisa ser prestado e ele sabe que não é de contumácia, não é de frequência, ou seja, dali a 2 meses eu não vou mais precisar daquele serviço, como é que eu vou contratar um trabalhador especificamente para isso? Ou seja, não é nem risco, é a certeza de que ele vai ter o prejuízo, de que ele não vai conseguir. Um contrato temporário. Tem um contrato temporário, existe a possibilidade de mas aí veja bem, se não há uma contumácia, se eu preciso uma certa atividade, eu preciso fazer estaqueamento hoje, depois dali a 6 meses, aquela reiteração de contratos temporários, todos sabemos, se torna um contrato definitivo. Quando não há uma prestação perene então, tu necessita de um empregado definitivo. Mas aí eu não vejo como. Até porque eu preciso também de uma outra infraestrutura. Eu preciso que venha uma máquina que tenha lá as estaqueadeiras, que tenha lá os equipamentos especializados. Eu preciso subcontratar uma empresa para isso. Ou seja, acontece na empreitada. Isso se chama mas isso é a terceirização. Eu acho que é esse tipo de atividade. Mas isso já está regrado para agora, pegando aquele teu exemplo do início, da instituição de ensino. Mas é atividade fim. A instituição de ensino que precisa do professor de março a julho, de agosto a dezembro, e deu para bola. Aí existe uma contumácia. Existe uma contumácia. Nós precisamos para esse período. Existe uma não eventualidade. Mas a lei omite isso. Mas aí que tá. Eu vejo méritos, embora eu não concorde com a lei. Um ponto que eu acho interessante, por exemplo, da lei, poderia ser melhor, é estabelecer que, caso demitam algum servidor, ele só pode ser recontratado sob outro regime depois de 24 meses. Isso eu acho bom. Porque evita... Para eu entender, porque eu não entendi até agora, eu vou fazer a mesma pergunta que fizeram para os congressistas. Sim ou não? A possibilidade é assim, aprova este relatório e garante a terceirização ou não? Não, regulamenta. Eu não digo com relação a esse projeto. Na atual redação, eu diria não. Não. Eu diria não. Não, com relação a esse projeto também não. Agora, a ideia... Com relação a esse projeto, eu diria não. A ideia de regulamentar, eu acho interessante.
Cara, as centrais sindicais já levaram um projeto de lei. Esse projeto de lei está trancado na Casa Civil do Executivo, né, que regra da maneira mais adequada na proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca da balança. Vejam bem, o capitalismo se instaura no mundo, né? Estou falando das origens do capitalismo, a partir do momento em que se separa a possibilidade do modo de produção, a propriedade do modo de produção do trabalhador. Eu separo isso. Agora, eu estou ainda num processo maior de abstração, porque além de eu separar o trabalhador da sua ferramenta de subsistência, que é a mão de obra, e intermediar isso através de uma empresa, eu estou separando a própria atividade que ele tem, a única que ele tem, que é a força de trabalho, e a possibilidade de negociar essa força de trabalho. Ou seja, um outro vai negociar por ele. Eu estou cada vez afastando mais e diminuindo as possibilidades, dividindo o risco do empresário ou do capitalista com o trabalhador, que é a parte mais fraca da balança. Então, obviamente que isso é um atentado. Eu acho que nesse caso não ficaria mais fraca, por quê? Porque eu acho que a terceirização, a subcontratação, como eu prefiro chamar, ela é possível desde que haja uma outra empresa subcontratada. Tirando a ideia de cooperativa, ou seja, o trabalhador ele vai ter um vínculo de emprego igual, porém com a empresa subcontratada. É isso a que eu me refiro. E trazer a possibilidade dessa subcontratada prestar, de uma forma ou de outra, o serviço, a atividade de fim. É um aspecto que o Ricardo abordou, não houve debate, né? Não houve discussão. No rastro dessas coisas todas que estão acontecendo, foi tudo meio de afogadilho, meio na pressa, né? Como só ia ocorrer, né? E há quem diga, não sei se vocês concordam com isso, que o seu Eduardo Cunha e quem mais esteve com ele ou está com ele nessa jornada, se valeu de uma circunstância, de um momento histórico muito especial, que foi a edição das medidas provisórias 664, 665, é isso? Né? Que também flexibilizaram direitos sociais, como por exemplo a questão do acesso ao seguro-desemprego. Então, se a coisa é por aí, vamos aproveitar e vamos de cambulhão fazer tudo. É o equívoco do governo, da política econômica do governo. Mais assusta é quando a gente lê na imprensa que agora, então, o Palácio do Planalto está enviando emissários para acalmar o Congresso. Eu queria saber qual é o remédio para acalmar este Congresso. Eu acho o seguinte, depois nós vamos perguntar para o Leandro, porque ele já fez um sinal com a sua característica educação, né, que eu devo encerrar o programa, porque deu para nossa bola por hoje. Então, agradecer. Ele cansou de nos ouvir. Cansou de nos ouvir. Obrigado, Marcinho. Como sempre, ótima tua participação. Ricardo, bom termos de volta. Cumpriste tua palavra, hein? Não te interrompi. Nenhuma vez. Né? Um abraço também para o Ademir, que é o nosso cameraman, competente, como sempre, atento, vigilante, atencioso, educado. E o nosso muitíssimo obrigado aos telespectadores. Semana que vem nós voltamos com um novo programa. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes.